Nosso Senhor Jesus nos comparou a árvores. Jesus, em Lucas, capítulo 6, no verso 44, ele disse assim: toda árvore é reconhecida por seus frutos. Quando Jesus disse isso, ele não estava se referindo a uma bananeira, ele não estava se referindo a um pé de laranja, ele estava se referindo a nós. Então ele usou essa analogia de árvore para se referir a nós, dizendo que nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Amém? Mas o que é exatamente fruto? Que fruto é esse que o Senhor Jesus se referiu? Bom, a palavra fruto, ela vem do latim fructus, que significa o produto da terra ou o produto da árvore. Segundo a língua portuguesa e segundo o conceito bíblico, nós podemos dizer que fruto é o resultado de uma ação ou de um esforço. A Bíblia nos apresenta duas categorias de frutos. A primeira categoria de fruto são aqueles frutos que são gerados em nós, ou seja, a ação do Espírito Santo, mais a palavra de Deus gera frutos em nós. E existe uma outra categoria de fruto, que são os frutos gerados por nós. Quais são os exemplos de frutos que nós encontramos na Bíblia? Nós temos aqui Romanos 6, 22. Mas agora vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Gálatas 5, do 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Efésios 5, do 8 ao 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Então aqui eu tenho alguns exemplos de frutos bons que a Bíblia menciona. Fruto de santidade, fruto de amor, alegria, bondade, domínio próprio, justiça, verdade. Esses são frutos gerados em nós pela ação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Todos os frutos são frutos bons? Não. Há também frutos ruins. Romanos capítulo 7, versículo 5. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Um resultado que culminava na morte. Amém? E existe também, se assim eu posso dizer, os frutos inexistentes. Então não sei se eu posso dizer que existe o fruto inexistente, né? Existe a ausência de fruto. Judas 1:12. Esses homens são rocha submersa nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Então nós temos frutos bons, frutos ruins, e nós temos a ausência de frutos, a falta de frutos. Então eu pergunto, nós somos obrigados a darmos frutos?
Sim, nós somos obrigados a darmos frutos. João 15:8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Palavras de Jesus. Então Jesus deixa claro que nós temos que dar fruto. Amém? Aí pode vir um e dizer assim, mas não está dizendo que é fruto bom. Está dizendo que eu tenho que dar fruto. Eu posso dar fruto bom ou eu posso dar fruto ruim. Ok? Ok. Só que aí a gente tem que lembrar do que nós estudamos no culto passado e entender o contexto disso. Mateus, capítulo 7, verso 19, diz assim: toda a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, a árvore que não produzir bons frutos, ela não serve. Quem são as árvores que não produzem bons frutos? São as árvores que não produzem fruto nenhum e são as árvores que produzem frutos ruins. Nós podemos considerar que boas obras são bons frutos? Obras boas são frutos bons? Sim, boas obras são consideradas bons frutos. As obras, elas são os frutos gerados por nós. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Colossenses 1:10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Então o propósito de Deus, quando Ele nos chama, quando Ele nos escolhe, é para realizarmos boas obras. Portanto, boas obras são bons frutos produzidos por nós. Com base nessa rápida exposição sobre o que é fruto, eu pergunto então, quais tipos de árvores um cristão pode ser? E aí eu quero que você comece a fazer uma reflexão para que você identifique que tipo de árvore você é. Então nós temos a árvore boa, que é aquela árvore que produz frutos bons. Mateus 7:17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons. Nós temos a árvore ruim, que é aquela árvore que produz frutos ruins. Mateus 7:17. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. E nós temos a árvore inútil, que é a árvore sem frutos. Mateus 7:19. Toda a árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então nós temos 3 tipos de árvore: a árvore boa, a árvore ruim e a árvore inútil. Amém? Então vamos nos aprofundar agora sobre o que a Bíblia nos fala a respeito de cada um dos tipos de árvore. Quem são as árvores boas? As árvores boas são os que permanecem em Cristo, vivem segundo a palavra e apresentam bons frutos. Frutos de transformação, ou seja, os frutos que são gerados em nós, e boas obras, que são os frutos gerados por nós. Lucas 8, do 11 ao 15. Palavras de Jesus. Este é o significado da palavra. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem,
E então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com perseverança. João 14, do 4 ao 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse então dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Palavras de Jesus. Tito, capítulo 2, do 7 ao 8. Em tudo, seja você mesmo um exemplo, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a seu respeito. Tito 3, 8. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Portanto, nós somos instruídos a darmos frutos, frutos que mostram transformação no nosso ser, fruto que mostra transformação na nossa personalidade, no nosso jeito de ser, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito de enxergar o mundo. Quando isso acontece, significa que a semente que foi lançada brotou no teu coração. Quando você vive pela palavra, em obediência à palavra, significa que a semente que foi lançada brotou no seu coração. Quem são as árvores ruins? Quando a gente fala em árvore ruim, fruto ruim, a gente pensa no quê? A gente pensa em pessoas ímpias, pessoas que não têm vida com Deus, que fazem um monte de coisa errada. Não é essa a primeira impressão que dá? O que é árvore ruim? Ah, não, a árvore ruim é aquele que não serve a Jesus. Negativo. Negativo. Aquele que não serve a Jesus ainda, ele nem entra aqui na história. Porque Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. As árvores ruins são os cristãos que geram frutos ruins. Essas são as árvores ruins. São cristãos que não vivem de acordo com a palavra e que apresentam frutos ruins. Mateus 7, do 15 ao 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês, vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém, por acaso, colher uva de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Olha o alerta que Jesus nos faz. Toma cuidado com os falsos profetas. Irmãos, naquela época, quando a gente fala aqui falsos profetas, nós não estamos nos referindo ao falso profeta citado em Apocalipse. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Os falsos profetas é porque naquela época, no meio cristão, tinha gente que queria se destacar. Tinha gente que chegava, olha, eu quero ter o mesmo status que os apóstolos. Por quê? Quando chegava Paulo, Paulo está aqui. Paulo era praticamente uma celebridade.
Então tinha gente que, movido de vaidade, movido de inveja, movido de carnalidade, também dizia: olha, eu também tenho uma revelação de Deus. Eu também sou importante. Eu também sou espiritual. E aí o Senhor nos avisa: toma cuidado com os falsos profetas. Toma cuidado. Gente que tinha sonho. Ah, eu tive um sonho. Então o Senhor nos faz esse alerta. E de onde saíam essas pessoas? Do meio cristão. Não é da vizinhança que não tem nada a ver, não. Do meio cristão. Mateus 7, do 21 ao 23. Olha o que Jesus diz. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem são essas pessoas? São ímpios? Não. São cristãos. Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Nós não expulsamos demônios em teu nome? Então quem faz alguma coisa em nome de Cristo é cristão. Mas nós não realizamos muitos milagres? Aí Jesus vira e fala assim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. 1 Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 2. Olha a escovada que Paulo deu naquela igreja. Igreja, cristão, crente. Igreja, inclusive, essa que tinha todos os dons espirituais. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que faz isso? Olha isso. Olha o que acontecia na igreja de Corinto. Estou falando da igreja. No meio da igreja. E eles achavam aquilo normal. Tá tudo certo. O Paulo ainda fala assim, vocês estão orgulhosos, né? Que absurdo. Então, eram cristãos gerando frutos horríveis, gerando frutos terríveis. Gálatas 3, do 1 ao 5, de novo, Paulo escrevendo para a igreja, Paulo falando para os crentes. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar a vós mesmos pelo próprio esforço? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Os Gálatas, igreja formada, estabelecida, eles simplesmente abandonaram a graça de Jesus e começaram a se voltar para as práticas judaicas, para a lei de Moisés. Aí Paulo chegou lá e falou assim, escuta, vocês receberam o Espírito Santo por acaso pela prática da lei? Ou foi pela fé em Cristo Jesus? O que aconteceu com vocês? Que vocês começaram bem, começaram certinho, com a fé, sendo salvos pela graça, e agora vocês vêm trazer essas práticas judaizantes para dentro da igreja? O que é isso? Árvore ruim, produzindo fruto ruim. O que infelizmente, inclusive, acontece até hoje.
aproveitar aqui e deixar isso claro. Infelizmente, tá cheio de igreja aí colocando candelabro, estrela de Davi e coloca roupa de sacerdote judaico. Tá uma maravilha isso. Começa com a fé em Jesus Cristo, é salvo pela graça, aí depois faz exatamente isso aqui que Paulo condenou. Exatamente. Se volta para as práticas judaizantes, toca trombeta dentro da igreja. Como disse Jesus, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E por último, quem são as árvores inúteis? Irmão, por incrível que pareça, a gente pode pensar assim, né? As árvores ruins são as piores, mas não são. As piores árvores são as árvores inúteis. Porque as árvores ruins, elas ainda estão sendo corrigidas. Vocês estão indo para lá. Gente, não é para lá que vocês têm que ir, vocês têm que ir para cá. Vocês estão produzindo fruto errado, vocês têm que produzir esse fruto aqui. Ok. A gente vê as árvores ruins sendo advertidas por Deus. Agora, e a árvore inútil? A árvore inútil é aquela que recebe a palavra e não produz fruto nenhum. Só ouve. Senta, escuta e fica por isso mesmo. Não muda o caráter, não muda o coração, não muda a forma de pensar, não ajuda ninguém, não faz nada por Deus. Simplesmente vem, ocupa o espaço aí, escuta, entra aqui, sai aqui e vai embora. Essas são as piores. Porque essas simplesmente estão inertes, não estão fazendo nada. Nada. Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. João 15, do 1 ao 2. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Irmãos, quando Jesus diz que Deus corta aquele ramo, aquele galho que não dá fruto, não significa que ele vai jogar no inferno. Não é isso. Porque nós sabemos que a justificação é irreversível. Nós sabemos que a salvação é irreversível. Quando Jesus diz que o Pai vai cortar, significa que ele vai substituir. Opa, peraí. Eu te dei uma missão. Eu te dei a oportunidade de trabalhar para mim. Eu te chamei para você fazer as boas obras que eu preparei. Eu te capacitei para você sair e falar do meu amor. Para você ensinar a minha palavra. É isso. Agora, se você não fizer isso, não tem problema. Eu ponho outro no teu lugar para fazer. Não tem problema não. Marcos, capítulo 11, do 12 ao 14. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontrara nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Isso aqui é bem conhecido, Jesus amaldiçoando a figueira. Tem gente que erroneamente diz assim: olha, Jesus ficou com raiva. Jesus se vingou da árvore, porque ele estava com fome e a árvore não tinha fruto. Tem nada a ver. Nada a ver com isso. Jesus amaldiçoou a figueira como uma lição para os seus discípulos. Jesus olhou de longe e ele viu o quê? Vamos lá, é tempo de figo? Não, a Bíblia deixou claro aqui, não era tempo de figo. Oh, mas por que aquela árvore então está tão frondosa? Por que aquela árvore está tão cheia de folhas? Por que aquela árvore então me leva a pensar que eu vou encontrar fruto nela? Aí Jesus chega até lá e não encontra fruto nenhum. O que ele encontra? Uma árvore fingindo que tem fruto. Uma árvore linda,
com uma aparência maravilhosa. E cadê o fruto? Não tem. Então Jesus fez uma tremenda de uma repreensão àquelas pessoas que aparentam religiosidade, aparentam uma vida santa, aparentam servir a Deus. E cadê o fruto? Não tem fruto. E para reforçar isso que eu estou dizendo, nós temos Lucas, capítulo 13, do 6 ao 9. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Por que deixá-la, inutilizando a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto o ano que vem, muito bem. Mas se não der, corte. Já faz 3 anos. Aí vem um abençoado e diz assim: faz o seguinte, dá mais 1 aninho, né? Dá mais um tempinho para ver se esse fruto sai. Dá mais um tempinho, dá mais uma oportunidade para ver se esse crente se converte. Para ver se esse coração muda. Para ver se esse jeito de pensar muda. Para ver se essa fé muda. Dá mais uma oportunidade para ele, Senhor. Agora, se mesmo assim, mesmo depois de adubar, mesmo depois de alimentar, mesmo depois de preparar, ainda assim não der nenhum fruto, aí não tem jeito, aí o Senhor corta. Mateus 25, do 28 ao 29. Agora vocês vão entender a questão da substituição perfeitamente. Nós temos aquela parábola dos talentos, não tem? Que ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para o outro e deu 1 talento para o terceiro. Aquele que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Ele investiu. Ele sabe trabalhar, ele dá fruto. Ele recebeu aquilo do Senhor e ele não guardou para ele. Ele foi lá e investiu, e trabalhou, e multiplicou. O que recebeu 2 talentos fez a mesma coisa. E o que recebeu só 1 talento, ele fez o quê? Ele enterrou. Aí quando o Senhor veio cobrar, o que tinha recebido 5 talentos, devolveu 10. Porque ele trabalhou, ele gerou frutos, ele multiplicou. O que havia recebido 2, entregou 4. Por quê? Porque ele investiu, trabalhou, multiplicou. E o que tinha recebido 1 talento? Devolveu 1 talento. Não fez nada com aquilo. Não multiplicou. E aí o Senhor diz: servo mau e negligente. Aí sabe qual foi a ordem? Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. O Senhor mandou tira esse daí, desse inútil, desse mal, negligente, que não faz nada, que não gera nada, que não produz nada, e entrega para esse aqui que produz bastante. Vamos usar esse aqui, porque esse aqui trabalha, porque esse aqui dá fruto, porque esse aqui progride. Esse outro aí, ele não serve para nada. Para que eu vou confiar alguma coisa nas mãos dele? Para que eu vou delegar alguma coisa a ele se ele não progride, se ele não produz, se ele não avança? Tiago 2,17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quer dizer, uma pessoa que não produz frutos, uma pessoa que não produz obras, uma pessoa que não faz nada para Deus, que não faz nada, e quando eu falo Deus, irmão, eu não estou falando simplesmente fazer alguma coisa pela igreja, não é isso não. Tudo que você faz pelo teu próximo, você está fazendo a Deus. Tudo que você faz ao teu próximo em nome de Jesus, você está fazendo para Deus. Então, aquele que serve a Deus, diz que tem fé e não mostra absolutamente nada, essa fé está morta. A árvore ruim, por pior que sejam os frutos dela,
nós não vemos dizer que a fé deles está morta. Talvez a fé deles esteja levando eles para um caminho errado, mas ela talvez ainda esteja ali. Agora esse aqui que tem a fé, que diz que tem fé e não produz nada, a fé dele está morta. E para finalizar, olha o aviso que Jesus faz para as árvores inúteis. Apocalipse, capítulo 3, do verso 15 ao 16. Conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Olha a repulsa que Jesus sente por essas árvores inúteis. Olha a repulsa que Deus sente. Jesus não diz assim, eu preferia que você fosse frio. Porque pelo menos você estaria tentando fazer alguma coisa, ainda que errado, eu poderia ir lá e corrigir, eu poderia ir lá e consertar. Mas você não tem a iniciativa nem de fazer o que é errado. Você não faz nada. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você me causa enjoo. Pesado, né? Duro. Pois é isso, irmão. Então eu quero que você reflita. Não sou eu e nem ninguém que vai dizer que tipo de árvore você é. Você que vai responder isso. Se você é uma árvore boa, se você é uma árvore ruim ou se você é uma árvore inútil.